O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Ao que parece, a grande aliada do OP nesse relato foi a sua geladeira inteligente, que o fez descobrir a traição de sua esposa. Isso me fez pensar se aqui no Brasil apenas uma geladeira inteligente seria suficiente para descobrir todas as traições que acontecem. Talvez precisássemos de fogões inteligentes e até air fryers inteligentes também. Mas melhor deixar isso para lá. Prontos para o relato? Bora lá! Geladeira inteligente de casa flagrou a traição da minha esposa de 5 anos, então eu me divorciei dela de forma humilhante. Para que conste, se o seu casamento desmorona por causa de compras de supermercado, não foi por causa das compras. Pois, se uma fruta pode destruir um casamento, parabéns, o alicerce já estava podre muito antes da fila do caixa. Minha geladeira inteligente me deu pistas sobre o caso da minha esposa. Eu me divorciei dela de uma forma humilhante. Acho que minha esposa está me traindo. Quero compartilhar isso com outras mentes para ter certeza de que não estou exagerando. Conversei com alguns amigos sobre isso, mas sinto que eles podem estar apenas ficando do meu lado. Vim aqui porque nenhum de vocês me conhece no mundo real, e se quiserem me dizer que estou sendo estúpido e pensando demais, podem dizer. Só quero saber se estou no caminho certo antes de cometer um erro que não possa desfazer. O nome da minha esposa é Chelsea. Eu tenho 34 anos e ela 32. Estamos casados há 5 anos e temos um filho de 2 anos. Estávamos tentando ter outro filho, mas estou colocando isso em pausa até ter certeza de que ela é leal a mim. Odeio a ideia de ter um filho pequeno no meio de um divórcio, mas se não houver outro jeito, não há outro jeito então. Se tem uma coisa que preciso contar sobre ela é que ela odeia absolutamente abacates. Eu não me importo com eles, mas também não amo. Eu os cortei completamente da minha dieta quando a conheci, por causa do quanto ela não gosta deles. Não foi uma grande perda para mim, já que não sou uma daquelas pessoas loucas por isso. Não como muito guacamole e não sou fã de torrada com abacate. O fato dela não gostar de abacates é extremamente importante. Não estou apenas contando curiosidades sobre ela. Temos uma Samsung Smart Fridge, geladeira inteligente, em casa. E uma das coisas que mais gosto nela é que, quando você a conecta ao celular, pode olhar o que tem dentro, montar uma lista de compras na tela da geladeira e sincronizá-la com o seu telefone. Assim, você sempre sabe o que precisa comprar quando está fora de casa. O legal é que funciona no sentido inverso também. Você pode fazer alterações no celular e elas aparecem na geladeira. Isso é menos útil, já que uma lista de compras não serve para muita coisa quando se está em casa, mas mantém as coisas consistentes para que, quando a minha esposa estiver na rua e lembrar que precisamos de bananas, por exemplo, e eu estiver em casa e quiser checar a lista, eu consiga acompanhar as alterações que ela fez. Tenho a suspeita de que ela pode estar me traindo por causa de uma das alterações que ela fez na lista de compras pelo celular. No momento em que vi abacates aparecerem na lista de compras na geladeira, fiquei confuso. Ela tinha saído em um sábado e disse que ia fazer as compras quando estivesse voltando. Não posso dizer com certeza que os abacates não estavam na lista quando ela saiu, mas tenho quase certeza de que não estavam e que ela os adicionou no celular mais tarde. Tirei uma foto porque sabia que teria que perguntar a ela sobre isso. Naquele momento, acho que eu não estava totalmente convencido de que a explicação seria traição. Eu estava mais propenso a acreditar que ela os tinha adicionado por acidente de alguma forma, mas isso não fazia muito sentido para mim. Quando ela voltou para casa mais tarde naquele dia, a primeira coisa que fiz ao desempacotar as compras com ela foi procurar pelos abacates. Não vi nenhum, e ela não os colocou onde normalmente colocamos frutas frescas. Então eu sabia que não havia abacates entre as compras. Olhei o recibo, o que não era algo anormal para eu fazer. Normalmente, apenas dou uma olhada rápida, vejo o total e as coisas mais caras. Ou, se ela compra algo que eu gosto muito, por curiosidade, verifico quanto custou. Notei que os abacates estavam no recibo, mas não estavam lá fisicamente. Eu sabia que ela não estava comendo abacates escondida e, como eu os tinha visto na lista de compras e no recibo, não achei que fosse algo que eu precisasse esconder. Já que era inteiramente possível que ela os tivesse colocado na lista sem nenhum segredo, eu comentei e notei que você tinha abacates na lista de compras. Vi na geladeira. Quando eu disse isso, percebi que ela ficou inquieta. Ela disse, e não, isso deve ter sido um erro do sistema ou um acidente. Mas eles estão no recibo também. Você comprou abacates, mas eles não estão aqui, argumentei. Ah, abacates. Eu não sabia que foi isso que você disse. Essa parte foi suspeita para mim porque eu articulo bem as palavras. Então perguntei o que ela achou que eu tivesse dito. Ela simplesmente ignorou a pergunta. Eu disse a uma amiga que ia ao supermercado, então ela me pediu um favor e pediu para comprar abacates. Se ela tivesse me dito isso logo de cara, acho que eu teria acreditado porque fazia sentido.
O problema que tive foi que ela estava agindo de forma estranha. Não tive um bom pressentimento. Não tentei interrogá-la ou fazer alarde. Apenas aceitei. Notei que ela pegou o recibo e o colocou no bolso quando pensou que eu não estava prestando atenção. Nós não fazemos isso na nossa casa. Normalmente os guardamos no mesmo lugar e só jogamos fora depois de um mês ou mais, caso haja algo de que precisemos reclamar ou devolver. É aqui que venho pedir ajuda. Estou pensando demais na situação? É possível que ela apenas não tenha me ouvido direito e todas as coisas que vejo como suspeitas não sejam suspeitas de forma alguma? Não quero começar a questioná-la sobre abacates porque seria bobagem, mas quero ter certeza de que não estou imaginando coisas. Talvez ela tivesse mencionado os abacates eventualmente se eu não tivesse falado nada. Mas por que ela pegou o recibo? Por que ela estava transmitindo aquela energia de inquietação? Não quero fazer tempestade em copo d'água, mas ando lendo muitas histórias de traição recentemente e talvez esteja apenas excessivamente desconfiado por causa disso. Vou confrontá-la adequadamente em breve. Atualização 1. Esta é a continuação da minha história dos abacates. Ainda está em andamento, então provavelmente haverá outra atualização, mas acho que o que aconteceu até agora é importante o suficiente para eu vir contar a vocês. Além disso, me poupa de ter que escrever um texto longo demais no final de toda a saga. Eu pensei em confrontá-la de forma mais agressiva, mas e se eu estivesse errado o tempo todo? Eu não conseguia parar de ter medo dessa possibilidade e a última coisa que eu queria era atacá-la por causa de abacates. Todos concordamos que isso soa bem estúpido. Se eu tivesse certeza, tudo bem, mas eu não tinha. E como todo mundo que tenta descobrir a verdade sem passar vergonha ou sem o potencial impacto negativo de estar errado, decidi que ia checar o celular dela. O problema com a Chelsea é que ela está quase sempre com o celular na mão. Não é algo novo, ela se comunica muito por ali, então faz sentido. O único momento em que eu conseguiria uns 10 minutos de acesso seria enquanto ela estivesse dormindo e, como eu sempre durmo mais tarde que ela, planejei fazer isso. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava ansioso pra caramba. Odeio bisbilhotar ou fazer algo suspeito. Mas fico feliz por ter feito, porque foi o que me mostrou a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela estava me traindo. Não é algo explícito, mas se você tiver mais de 3 neurônios, consegue perceber que ninguém fala com outra pessoa daquele jeito, a menos que haja algo ali. O nome do cara era Issy, pelas mensagens, tem algo rolando. Não posso afirmar que eles dormiram juntos, mas pelo modo como conversam, dá para ver que existem sentimentos. Ambos são muito afetuosos, usam apelidos carinhosos, falam em se encontrar e dizem que sentem saudades um do outro. Enquanto isso, Está é uma pessoa sobre quem ela nunca me disse nada. Se fosse um amigo inocente, não deveria ser segredo. Então, no mesmo sábado em que ela foi ao mercado, ele mandou uma mensagem à noite perguntando: "Você chegou bem em casa?" Novamente, não era algo explícito, mas para mim, significava que ela esteve com ele naquele dia e ele estava conferindo se ela tinha voltado bem. Os abacates eram quase certamente para ele. O prego no caixão para mim foram os "eu te amo" que os peguei dizendo um ao outro em certo ponto das mensagens. Talvez ele seja um amigo muito bom. Na melhor das hipóteses, ele seria um amigo gay muito bom. Isso sou eu dando a ela o benefício da dúvida e esperando que as coisas acabem bem para ela. Mas se fosse o caso, não haveria razão para eu nunca ter ouvido o nome dele antes. Absolutamente nenhuma. Acho que às vezes é bom pensar demais, porque se eu não tivesse encanado com os abacates, teria deixado passar e não saberia da pessoa secreta na vida da minha esposa. A pior parte disso tudo é que temos um filho e, agora que não confio nela, estou em pânico pensando que meu filho pode não ser meu. Vou priorizar um teste de paternidade só para tranquilizar minha mente, mas quanto mais penso, mais temo que ela possa estar me traindo desde aquela época, mesmo que não fosse com o mesmo cara. Tirei o máximo de capturas de tela que pude das conversas deles, porque vou ter que ler tudo de novo e não quero dar espaço para ela mentir para mim. Voltarei com outra atualização quando eu a confrontar e tiver o resultado do teste de paternidade. Sendo honesto, não estou ansioso por isso porque estou com muito medo do que vou descobrir. Eu gostava da minha vida como ela era, e ela está arruinando tudo. A atualização 2. E estou de volta. Confrontei a Chelsea e também levei meu filho para o teste de paternidade, obviamente sem o conhecimento dela. Começarei pelo teste, que é mais fácil de falar. A resposta curta é que meu filho é meu filho, e dizer que estou feliz seria pouco. Eu não me importo com mulheres nem perto do tanto que me importo com meu filho. Ele é o que mais importa e o alívio que senti me deu coragem para o que viria na conversa com a Chelsea. Confrontá-la foi difícil, mas tratei como se estivesse arrancando um curativo. Fui direto ao ponto. Disse que precisávamos conversar e, assim que tive a atenção dela, perguntei quem era Orice. Ela me olhou como se não acreditasse no que eu tinha dito. Foi um olhar estranho e só quando repeti ela se recompôs. Gaguejou um pouco e soltou: "É um amigo." "Como você sabe? Onde você o viu?" Notei que ela mudou o tom.
Eu disse que o encontrei no celular dela e a primeira resposta dela foi perguntar o que eu estava fazendo com o celular dela. Nem me dei ao trabalho de responder porque era uma pergunta estúpida e, pessoalmente, não acho que haja problema em checar o celular da minha esposa. Eu respeito a privacidade dela, mas se eu checar, não deveria ser um grande problema. Perguntei se ela tinha algo a dizer sobre Eurice, especialmente porque nunca o mencionou. Ela gaguejou muito tentando formular uma resposta. Quando terminou, eu disse que não entendi nada do que ela falou, porque realmente não entendi. Ela repetiu e afirmou que ele era apenas um bom amigo e que, como ele era homem, ela decidiu não me contar para não me deixar chateado. Eu ri. Ela tem amigos homens e eu nunca tive problema com nenhum deles. Era uma desculpa esfarrapada. Quando apontei isso, ela alegou que era porque ele era muito atraente e, embora não houvesse nada entre eles, ela não queria que eu me preocupasse. Perguntei se os abacates foram para ele. Ela hesitou e admitiu que sim. Perguntei se ele era hétero, ela ficou surpresa, mas disse que sim. Apenas assenti. Disse a ela que sabia que ela estava me traindo com ele. Eu nunca fiz nada sexual com ele, eu lhe prometo, ela disse imediatamente, sem hesitar. Eu acreditei, mas disse que não se tratava da parte sexual. Ela o amava da forma que deveria amar apenas a mim. Houve uma grande hesitação antes de ela dizer, não, isso não é verdade. Aquela foi a confirmação que eu precisava. Eu repeti, disse que ela tinha sentimentos profundos por ele e ele por ela. Ela não conseguiu responder com a mesma firmeza da primeira vez. Eu apenas suspirei e balancei a cabeça. Foi o momento mais triste que senti em muito tempo, porque eu fiz tudo certo como marido. Ou pelo menos fiz muita coisa certa. Senti que não merecia esse desfecho. Respirei fundo e lhe disse, já que ela o tinha, poderia deixar o apartamento para mim. Falei para arrumar as coisas dela e sair na manhã seguinte. Ela não disse nada, apenas chorou muito. Saí do quarto. Doeu, não vou mentir. Doeu demais. No dia seguinte, ele veio buscá-la. Ele tinha uma picape e, admito, era bonito. Enquanto ela organizava as coisas, não resisti e fui confrontá-lo. Ele quis apertar minha mão, mas eu não aceitei. Disse exatamente o que sentia sobre o que ele fez. A culpa não era só dele, era principalmente da Chelsea, mas eu disse que ele sabia que ela era casada e tinha um filho. Ele veio e quebrou tudo. O divórcio era culpa dele. Eu era mais alto e maior que ele e senti que o intimidei um pouco. Deixei claro que nunca seríamos amigos, mesmo que ele ficasse com ela tempo suficiente para virar padrasto do meu filho. Apontei que ela me traiu com ele e que ele não deveria se sentir seguro. Parei por ali, estagno porque quanto mais eu falava, mais raiva sentia e não queria partir para a agressão física. Ele entrou para ajudar com as malas e eu saí do caminho. Disse a ela para deixar nosso filho comigo. Foi um ponto de discórdia, mas no fim venci porque nossa casa já tinha tudo o que ele precisava, e o lugar para onde ela ia, não. Poucos dias depois, tive a chance de entregar os papéis do divórcio e foi bem divertido como fiz. Era aniversário de uma das irmãs dela e ela queria que nosso filho fosse, então pediu para eu deixá-lo lá no fim de semana. Eu o levei com o oficial de justiça no meu carro e, bem ali no meio da festa, ela foi servida com os papéis. Ficou óbvio o que estava acontecendo. Eu sabia que era cedo demais para ela ter contado a verdade aos parentes, então, quando perguntaram o que estava vendo, fiquei mais do que feliz em contar a história inteira, sem omitir nenhum detalhe. Eu a pintei da forma mais desfavorável possível, destacando como ela decidiu se apaixonar por outro homem sendo casada comigo. Falei sobre como fiquei destruído ao ponto de ter que fazer um teste de paternidade. As mulheres ali pareceram solidárias, mas Chelsea pareceu ofendida. Ela insistiu que nunca me traiu sexualmente e eu ri, porque ela dizia isso como se fosse melhor do que a traição emocional. Assim que todos ouviram, não perdi tempo e saí dali. Eu tinha causado o dano que queria. Também fiz questão de postar no Instagram para que ela não pudesse controlar a narrativa. Até mencionei o nome do outro cara para que todos soubessem do histórico antes de começarem a parabenizá-los. Ela ficou furiosa comigo, o que não é surpresa. Mas ignorei os insultos. Se alguém tem o direito de estar com raiva, sou eu. Estou lidando com a raiva aos poucos. Envergonhá-la daquele jeito foi uma das punições mais leves que ela poderia receber. Gosto da ideia de que meu post pode aparecer sempre que alguém pesquisar o nome dela no futuro. E você sabe que, uma vez na internet, nada some de verdade. Ainda temos que passar pelo processo real de divórcio, o que não me anima nem um pouco. Mas o que posso fazer? Tenho que ir até o fim e espero que seja rápido. Ela já me machucou o suficiente. Vou construir uma nova vida para mim e meu filho, e espero que seja melhor do que a que tenho agora. É tudo o que posso buscar. Torçam por mim. É isso por enquanto. Fiquem vigilantes, rapazes. Não deixem ninguém fazer vocês de bobos porque vocês são melhores que isso.
Isso parou de ser sobre abacates no momento em que ela começou a mentir como uma adolescente pega saindo escondida. Pessoas que não estão fazendo nada de errado não entram em pânico, não desconversam, não escondem recibos e nem reescrevem a realidade em tempo real. Elas respondem à pergunta. Ela não respondeu porque não podia. A defesa do "nós nunca dormimos juntos" é fraca e ela sabe disso. Traição é definida pelo segredo, pelo investimento emocional e pela traição da confiança. Ela estava dizendo "eu te amo" para outro homem enquanto era casada. Isso não é uma área cinzenta. É uma linha cruzada. Agora ela não tem o direito de ficar indignada com a vergonha. Ela não tem o direito de controlar a narrativa após mentir por meses. Comentários sobre o relato. O OP mencionou que adorava a função de sincronização da geladeira para facilitar as compras, e no fim, a mesma tecnologia criada para facilitar a vida do casal foi a que forneceu a evidência digital necessária para expor a mentira. A geladeira foi apenas o ponto de partida. O que realmente pegou a esposa foi o conhecimento profundo que o marido tinha sobre as preferências dela. Como ela odiava abacates. Isso mostra que, por mais inteligente que seja o aparelho, a intuição humana baseada em padrões de convivência ainda é a ferramenta mais forte. Enfim, é uma história que serve de alerta. Na era das casas inteligentes, nossas pegadas digitais estão em todos os lugares, até mesmo na fruteira da geladeira. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.